Hoje, então, a gente vai falar sobre instalação manual do Script Case. Então, a gente tem aí uma imensas possibilidades, né, de instalação do Script Case. Decidimos fazer esse seminário justamente para tirar dúvidas. Eu sei que a maioria aqui dos que participam desse seminário já são clientes do Script Case, portanto já tem o Script Case instalado, né? Não teria por que se preocupar com instalação. No entanto, a gente achou interessante trazer esse tema para discutirmos essas opções de instalação, para que vocês conheçam, caso precisem fazer uma nova instalação no futuro, ou até caso queiram trocar, né, a instalação que tem hoje para ter uma instalação diferenciada. Certo? Então aproveitem também para tirar dúvidas. Quando a gente fala de instalação, a gente está falando também de instalação do ambiente, tanto de desenvolvimento quanto de produção. Então, vocês podem tirar as dúvidas. Eu estou aqui com um expert nessa parte de instalação, que é o Ronian. Então, ele vai poder ajudar a gente aqui no que for necessário, ok? Vamos lá, então. Antes de começar a mostrar o exemplo, eu tenho aqui uma imagenzinha que eu separei, que é uma imagem sobre o fluxo, né, como o Script Case funciona aqui nessa questão de instalação. Então, só para a gente nivelar, eu quero explicar para vocês isso aqui, só para explicar um pouco aqui de como o Script Case funciona. Então, a gente sabe que o Script Case ele precisa de dois ambientes, né, que quando a gente fala ambiente, a gente está falando que são os conjuntos, os componentes necessários para a gente ter o desenvolvimento de aplicações web, né. Então, geralmente esse ambiente ele é formado de PHP, no caso do nosso ambiente, PHP, Apache ou qualquer outro servidor web, né, IIS ou outro. O Script Case roda também com outros servidores. Geralmente se utiliza o Apache. E aí a gente tem o Script Case e o banco de dados, que aí o banco de dados ele não está efetivamente dentro desse ambiente, ele pode estar em outro lugar, certo? Então a gente vai ter aqui esse ambiente de desenvolvimento, onde nós vamos precisar do Script Case e desses outros componentes que eu mencionei, certo? E aqui os desenvolvedores vão desenvolver as aplicações. Existe aqui a conexão com o banco de dados. Essa conexão ela pode ser uma conexão local, ou seja, você pode ter o banco de dados instalado no mesmo servidor, no mesmo computador onde você está desenvolvendo com o Script Case, ou você pode ter uma conexão remota, ou seja, esse banco de dados ele pode estar instalado em um outro servidor, sei lá, um servidor aqui nas nuvens, e aí você vai fazer essa conexão aqui, tendo a certeza de que é uma conexão segura, porque aí seus dados eles vão estar trafegando, já vai ter um perigo maior. Ou você pode utilizar, sei lá, um protocolo de SSH para que essa conexão seja feita ali por um túnel, de uma forma mais segura. Existem várias formas, certo? Isso aqui para a parte de desenvolvimento. Aí a gente desenvolve nossas aplicações, testa, a gente sabe que o Script Case tem como fazer esse teste local, e quando a gente termina de desenvolver, a gente faz a publicação. E aí, nessa publicação, a aplicação ela sai aqui do nosso desenvolvimento e vai para a produção. Esse que a gente chama de ambiente de produção. Esse ambiente de produção ele precisa de PHP e Apache apenas, né? Ele não vai precisar mais do Script Case. Então, eu preciso instalar o Script Case apenas no ambiente de desenvolvimento. Para alguns casos, o ambiente de desenvolvimento e produção é o mesmo. Existem clientes que utilizam um servidor único para tudo, mas aí vai ser preferência e escolha do desenvolvedor. Quando as aplicações estão aqui no ambiente de produção, os usuários finais, que a gente chama de usuário final, as pessoas que vão utilizar o sistema, podem acessar tranquilamente. Quando você tem esse banco de dados local, que faz aqui a conexão local e depois publica, a gente sabe que é preciso fazer o espelho do banco de dados, exportar tudo que está aqui e importar dentro do ambiente de produção. Ou se você estiver fazendo a conexão remota, você vai fazer a mesma conexão, só vai informar lá, né? Então aí já é assunto na parte de publicação, essa conexão. Então eu queria só mostrar aqui essa imagem para a gente nivelar aqui, para todo mundo entender essa questão dos dois ambientes, certo? Então o que a gente vai fazer hoje aqui é uma instalação manual desse ambiente de desenvolvimento. A gente tem no nosso site duas opções de instalação. A primeira opção é a instalação automática. Na instalação automática, o Script Case oferece já um pacote, um arquivo exe com todos os componentes necessários para que a gente rode o Script Case.
como se você estivesse instalando já um pacotezinho. Então você vai fazer o download aqui, executar, a gente já faz todo o trabalho para você. E ele faz essa instalação local ou em algum outro servidor que você precise. Então aí a gente tem aqui para Windows, para Linux e para macOS. E aí a gente tem aqui as opções de instalação manual. Aqui embaixo ele só vai oferecer o zip com o script case. Todo o restante do ambiente você vai ter que montar manualmente, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou utilizar um servidor Linux, uma máquina Linux, e vou fazer a instalação do script case desde o início, para vocês entenderem como é que a gente instala o PHP, como é que a gente ativa o servidor web e como são essas nuances, né? Então isso para explicar também que não é complicado você fazer uma instalação manual, né? Muita gente gosta de utilizar, por exemplo, pacotes, né, que já vem prontos, tipo Champ, Lamp, Mump, esses pacotes que já vem com o ambiente todo pronto. O pessoal geralmente baixa esse pacote, depois tenta colocar o script case dentro desses ambientes. E nem sempre é fácil, porque de vez em quando tem alguma permissão, alguma coisa que não bate, que não dá certo. E aí o pessoal costuma dizer nos fóruns que o script case não funciona com esses tipos de ambiente. Na verdade funciona. Quando você conhece bem tudo que o script case precisa, todas as permissões, toda a organização de pastas, então você vai ter também esse poder de utilizar e de configurar o script case em ambientes diversos, certo? Ok, vamos lá então começar. Não sei se vocês têm alguma dúvida até agora, se está tudo ok. Eu fiz aqui, esse meu computador ele é Windows 8.1. Eu fiz aqui uma instalação dentro desse meu computador de uma outra máquina, né, que é o que se chama de máquina virtual, VirtualBox, que está aqui. Então, quando a gente faz a instalação da máquina, a gente decide qual sistema operacional a gente vai querer usar dentro dessa máquina. No meu caso, eu escolhi aqui o Linux e coloquei uma distribuição Debian, ok? Só para a gente ficar aqui mais simples, para o exemplo. E vou iniciar aqui o meu minha VM. Ok. Quando a gente está instalando o sistema operacional, Linux, né, no caso, geralmente quando a gente vai utilizar um servidor para desenvolvimento, principalmente quando a gente vai montar o servidor de produção, os desenvolvedores preferem utilizar Linux porque é mais simples de configurar, ocupa menos espaço dentro dos servidores. Então a gente utilizou aqui Linux por isso também, para mostrar para vocês um exemplo diferente, que a gente só mostra sempre o Windows. Deixa eu logar aqui. Ok. Então, quando a gente está instalando o sistema operacional, ok. Ele pergunta se a gente já quer habilitar algumas opções, por exemplo, o Apache. Quando eu instalo o Linux, ele já habilita o Apache automaticamente. Então eu já não me preocupo aí com uma das coisas que eu preciso. Porque aí o que é que eu vou precisar para o script case? A gente tem os requisitos, né? Os requisitos do script case. Aqui mesmo dentro da página de download, a gente pode ver que aí ele tem o Apache, que pode ser outro servidor também, PHP 5.4 e Zend Guard Loader. E o script case, obviamente. Então, quando a gente instalou lá o Linux, ele já dá as opções de habilitar alguns serviços, e aí eu já habilitei lá o Apache. Então, nessa box aqui que eu tenho, o Apache já está habilitado, eu não vou precisar me preocupar com o Apache. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar e habilitar o PHP 5.4, ok? Então, vamos lá aqui, abrir o nosso terminal. Ok, então aqui dentro do terminal eu vou abrir aqui os tutoriais para a gente ir copiando e para mostrar para vocês. A gente já tem esses tutoriais prontos lá dentro da base de conhecimento. Então dentro do tutorial a gente tem todos os comandos que vão ser necessários
para essa instalação. Então a gente tem aqui configurando ambiente manualmente PHP 5.4 Linux. E aí ele já coloca aqui, primeiro edite o arquivo source.list. E aí já dá todo o caminho, todos os comandos necessários. Quem não está habituado, acostumado lá com Linux, já vai utilizar aqui as dicas. E a gente tem esse mesmo tutorial para o Windows, configurando aqui o ambiente manualmente. Certo? E tem também para o macOS. Ok? E aí qualquer dúvida aqui no passo a passo do manual, vocês podem contactar. Lembrando que o ScriptCase oferece suporte para instalação, então se vocês tiverem problema, vou fechar aqui. E a gente vai seguir esse tutorial aqui do Linux. Certo? Então primeiramente a gente vai dar esse primeiro comando aqui. Que é para editar o arquivo source.list. Ok. E aí a gente vai lá para o final para adicionar aqui essa URL para a gente pegar de lá o nosso PHP. Então eu estou fazendo o quê? Baixando desse site. Eu quero que esse arquivo fique visível para mim, certo? Para depois eu habilitar. Já está aqui, deixa eu apagar. Ok. Então agora eu vi aqui que ele já tá, esses arquivos dentro dessa pasta já estão visíveis. E o que eu tenho que fazer agora é atualizar, no caso adicionar o 5.4 a esse repositório. Fazer aqui um update. Ok, então ele está adicionando aqui o PHP para dentro do meu repositório. Ok, e aí agora eu vou só fazer o update. Aceitar aqui a instalação. E todas as dependências, né, dessa instalação. Ok, aceitar sim. Então já estou habilitando aqui o PHP. No Linux é muito simples, né? A gente trabalha aqui tudo em linha de comando. E agora a gente só vai verificar aqui se ficou tudo ok mesmo. Se ele instalou aqui a versão correta, se eu estou com o PHP correto. O ScriptCase 8, ele trabalha com o PHP 5.4, ok? Então já está tudo ok, já posso verificar a versão. A gente tirou o arquivo desse site aqui que eu mostrei para vocês, certo? Que aí dentro do tutorial aqui, a gente já colocou dentro da linha de comando, mas ele fez o que? Ele só utilizou aqui o Easy para visualizar os arquivos desse site e meio que baixar lá o PHP para mim. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma dúvida. O Luciano, ele perguntou assim, nesse caso você não tem nenhuma versão do PHP instalado, correto? Ele não tinha nenhuma versão instalada, ele tá todo virgem. Esse box aqui que eu instalei, ele só tinha mesmo uma pasta que eu habilitei no momento da instalação. Se eu tiver outras versões, Runian, ele normal, porque dentro desse site eu tenho aqui várias versões do PHP. Então eu instalei a 5.4, mas se eu tiver outras, independente, ele vai instalar as duas, ou eu tenho que escolher, né? Pode instalar as duas, mas tem que direcionar o diretório de cada PHP, para eles não ficarem no mesmo ambiente. Modificar a pasta então, né, o diretório. Ok, Luciano? Vamos continuar. Então agora que a gente já tem o PHP habilitado, né, a gente vai precisar habilitar também os bancos de dados.
habilitar apenas as extensões dos bancos de dados. Então, eu não vou estar instalando o banco de dados. Eu vou estar apenas permitindo que as conexões possam ser feitas, ok? Se depois eu precisar utilizar o banco de dados, eu vou ter que, se eu quiser usar nesse servidor, eu vou ter que instalar. Nesse caso, como a gente tem aqui um servidor dentro de outro servidor, né, dentro do Windows, eu posso, de repente, eu tenho, sei lá, eu tenho um MySQL instalado aqui nessa minha máquina Windows. Eu posso fazer uma conexão no meu script cases com o IP, lá não preciso instalar dentro do servidor. Então, essa habilitação de extensão que a gente fala aqui é apenas para liberar lá as conexões com os bancos. E a gente colocou aqui já algumas extensões, já os comandos prontos para vocês copiarem: MSSQL, Postgre, MySQL, SQLite, Firebird e ODBC. A gente não colocou aqui apenas qual o Oracle, né, Roninha? Que aí o Oracle tem um tutorial exclusivo para ele, que são outras configurações. A gente pode até fazer um seminário depois no futuro aqui só sobre essas configurações do Oracle. Então, a gente vai habilitar aqui, a gente pode habilitar MySQL. O obrigatório mesmo, que você tem que habilitar obrigatoriamente, é o SQLite. Por quê? Porque o script case ele utiliza SQLite para salvar os seus próprios arquivos, né? Os arquivos internos. Então, você precisa sempre habilitar o SQLite. E os outros você vai habilitar de acordo com o que você usa. Então, vamos lá. A gente vai habilitar aqui primeiro o banco de dados. Ok. Então, esse foi o SQLite. E agora a gente habilita aqui o MySQL, que é o banco de dados que eu tenho aqui instalado, que eu posso eventualmente querer fazer conexões com ele. Sim. Ok. Então, adicionamos aqui as extensões para MySQL e SQLite. E agora a gente vai habilitar a biblioteca GD, que é a biblioteca de imagens, certo? A gente precisa habilitar essa biblioteca porque o script case ele utiliza tanto a de imagens quanto a de documentos, sendo que a de documentos já vem automaticamente habilitada, que chama NBString. Ela já vem no Linux, né, Roniana? Então não preciso habilitar, eu preciso habilitar apenas essa outra biblioteca, que é a biblioteca de imagens, chama biblioteca GD. Ok. A gente não pode esquecer de uma coisa aqui muito importante, ainda na parte do PHP, que é editar a opção Disable Functions, certo? O script case ele só funciona corretamente se algumas funções estiverem corretamente habilitadas. Por exemplo, a função exec, a showExec, a fopen. Então, por padrão, essas funções elas vêm desabilitadas. Então, a gente vai precisar entrar no arquivo de configuração do PHP, né, que no caso é o php.ini, e fazer a edição desse Disable Function. Então, eu já vou procurar aqui o Disable Function, aqui dentro do arquivo php.ini. Então, eu estou vendo aqui que ele está desabilitando aqui várias funções, certo? E o que eu vou fazer aqui é comentar essa linha, né? E desabilitar. Então, caso eu queira deixar alguma função desabilitada, continuar desabilitando alguma dessas funções, eu não uso esse comentário de linha, eu vou lá e deleto manualmente. Acho que eu quero autorizar, né, no caso. Como o script case ele utiliza várias funções, a gente sempre recomenda que você habilite tudo, deixe todas as funções habilitadas, porque aí você não vai ter problemas no futuro de erros dentro do script case. Muita coisa relacionada com isso, pessoal. Uma coisa, a gente estava falando de ambientes prontos, né? Champ, Mump, não sei o que, esses ambientes que já tem por aí. Geralmente, essa é uma das dificuldades que você pode ter.
Você tá lá, tem um erro lá, uma coisa de alguma função que não tá funcionando e você não sabe onde tá, porque eles não informam direito o caminho das pastas, onde as coisas estão guardadas. Então, é por isso que a gente não recomenda, porque quando você faz aqui tudo manualmente, você tem um controle, você está fazendo ali, está ciente de tudo que está acontecendo e sabe onde estão as coisas. Então, por isso que a gente não recomenda a utilização desses ambientes. Alguma coisa, algum comentário, Juliana, nessa parte que você queira dar? Não, Juliana. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então até agora o que foi que a gente fez? Habilitamos, baixamos, né, e habilitamos o PHP 5.4, demos as permissões aqui dentro das pastas, no caso, não dentro da pasta, dentro do arquivo de configuração do PHP, habilitamos as extensões para os bancos de dados. Ok. Vamos ver agora aqui qual é a próxima parte. No caso agora a gente vai ter que, deixa eu ver aqui no tutorial, já habilitamos a biblioteca, não esqueça de apagar as funções do PHP, olha aí, aqui no tutorial a gente só tem essa linha aqui, no vídeo a gente está explicando, então, a importância, aceitar a instalação das dependências, e agora a gente também pode já fazer, já terminou, né? Agora já pode já instalar o Zend. Ok. Então, para essa parte do Zend, eu queria fazer aqui um parêntese, né? A gente sabe que o ScriptCase, ele utiliza o Zend Guard Loader para encriptografar o próprio ScriptCase, no caso, não as aplicações que a gente gera, mas o ScriptCase em si, a interface do ScriptCase, para que as pessoas não copiem a nossa tecnologia. Então, a gente utiliza esse encriptador que chama Zend Guard Loader. Apesar dos produtos da Zend serem todos pagos, como as pessoas muitas vezes perguntam, eu preciso comprar uma licença? Não. Isso é só como se fosse um arquivozinho que você vai instalar e para que ele descriptografe o ScriptCase para você, senão você não vai poder usar o ScriptCase, né? Então, é muito simples a configuração dele. As pessoas sempre acham muito complicado, porque eu não consegui habilitar o Zend, não sei o que. Não é. A gente vai mostrar aqui que a gente só precisa baixar o arquivo e informar onde ele está instalado, somente. Ok? Então, primeiramente, para conseguir esse arquivo, vocês podem ir na internet, escrever lá, deixa eu botar download, Zend Guard Loader. Aí ele vai aparecer aqui a página da Zend. E a gente tem lá as opções de acordo com o sistema operacional, certo? Tem aqui para Windows, para Linux. Você vai escolher de acordo com o servidor que você está utilizando. E aí a gente vai baixar aqui. Dentro do site, a gente também tem algumas opções lá para baixar. Mas eu acho que não está disponível ainda para PHP 5.4. Vou até pedir pro pessoal do site colocar aqui. A gente tem aqui uma série de coisas que vocês podem baixar. Tem aqui já os arquivos, ó, mas aí eles colocaram. Eu pedi ontem, não sabia se tinha dado tempo deles colocar, mas eles colocaram aqui. Pro Linux, né, só. Mas aí vocês sabem onde encontrar, tá? Aqui nesse site, vocês podem baixar aqui. E aí ele vai baixar esse arquivo, se for Windows, ele é .dll, se for Linux vai ser .so. E aí a gente só vai fazer, informar dentro do arquivo de configuração do PHP, esse php.ini, o caminho de onde esse arquivo .so ou .dll está instalado, certo? Então vamos voltar lá para a nossa VirtualBox. E aqui dentro do Places, Documents, eu tenho aqui antes de começar o seminário, eu já fiz o download, tanto do ScriptCase quanto do arquivo aqui do Zend Guard Loader, ok? Esse arquivo ele pode ficar em qualquer lugar do seu computador, desde que você informe direitinho lá dentro do php.ini onde ele está. O Ronian recomendou aqui que ele ficasse dentro do... Como é o nome da pasta? Da pasta de extensões. Ele disse que é geralmente onde se utiliza esse tipo de arquivo, dentro da pasta de extensões do PHP. Então a gente vai... Não sei se ele está lá já, Ronian, deixa eu ver aqui no terminal. Deixa eu pesquisar. Acho que ele não tá, a gente tinha tirado.
Já tá, não é? Não. Ok, então a gente vai copiar ele da pasta de documentos para essa pasta de extensão do PHP, que ela, por padrão, ela é essa pasta aqui, 201.00525. Então, eu vou copiar lá dos meus documentos para dentro dessa pasta. Ok. Então, o nome do arquivo, né, zendguardloader.so, para dentro da pasta de extensões. Ok. Então, agora a gente vai dentro do php.ini, vai abrir novamente a pasta, nossa pasta de configuração do PHP, e lá dentro a gente vai voltar lá no tutorial, copiar aqui, ó, que a gente já dá aqui o comando. Aí a gente diz, no final do php.ini, adicione. Eu vou adicionar aqui esse comando, certo? E aí lá eu vou só trocar aqui o caminho pelo caminho onde está meu arquivo. Ok, então eu vou aqui para o final. E aí eu vou colar. E vou só alterar aqui o caminho. Que ele tá já dentro dessa minha pasta de extensões. etc, lib, apache, não, php 5. Que aí, mas é nessa não. Tá errado aqui o número. Deixa eu copiar aqui. Ok, agora vai ficar certinho. Ok, então meu Zend está já habilitado dentro do meu arquivo e agora eu vou só fazer aqui reiniciar, né, o servidor, o Apache. Parar e iniciar novamente. Parar o Apache, iniciar novamente para que ele dê um refresh lá no Apache e possa fazer as atualizações. Então agora, ok, eu já estou com o ambiente pronto para instalar o script case. Eu fiz a instalação manual aqui de todos os componentes, habilitei o Zend e agora eu já posso instalar o meu script case. Ok? Vocês têm, deixa eu fazer aqui um intervalo para a gente perguntar se vocês têm alguma dúvida até essa parte. Então, a gente fez a montagem aqui de todo o ambiente. Esse ambiente, pessoal, até aqui não, até antes da gente habilitar o Zend, ele serve também para a gente publicar as aplicações. Se eu quiser montar um ambiente para o meu servidor de produção. Eu não vou precisar do Zend nem do script case. No caso, até a parte do que a gente configurou o PHP e o banco de dados, pronto. Até ali eu tinha um servidor pronto para receber minhas aplicações publicadas, certo? O Zend e o script case é para o meu servidor de desenvolvimento. Nenhuma dúvida até agora? Então, vamos continuar aqui. Apareceu aqui uma dúvida, deixa eu ver. Eu tenho uma revenda online, já tenho o Apache e os bancos de dados. Nesse caso, só instalo o script case. Ele vai reconhecer todas as configurações do Apache e do banco de dados. No caso, essa revenda online que você tem é o que? Como o script case ele tem que ter essas permissões
e habilitar algumas coisas, por exemplo, essa biblioteca de imagem, de arquivo, que ele precisa de algumas permissões especiais. Alguns servidores, o Luciano falou que é um servidor compartilhado. Alguns servidores compartilhados não aceitam. Por exemplo, você tem lá um servidor onde você publica seu site. Eles não deixam você instalar o ScriptCase lá, porque o ScriptCase ele tem que ter permissões especiais. Então, nem sempre essas permissões dessas funções de PHP estão abertas para todo mundo. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem um servidor que a gente costuma recomendar, que é esse aqui, ru.st. O pessoal parceiro também, são dois OS. Eles fazem serviços aqui de hospedagens especial para o ScriptCase. Então, eles têm até como testar aqui. Então, eles têm aqui embaixo, ó. Eles têm alguns planos, certo? Starter, Advanced e ScriptCase. Esses dois aqui, Starter e Advanced, são os planos muito parecidos com esses planos que a gente compra por aí, nos outros serviços. Então, quando você tem esses aqui, você tem aqui um domínio, tem um banco de dados, que você não pode instalar o ScriptCase. Isso aqui é apenas para você publicar, por exemplo. Se eu precisar de um hosting para publicar o meu projeto, então eu posso utilizar aqui um desses mais baratos, né? Então, você vê que eles têm aqui o plano do ScriptCase é mais caro, porque aí eles vão já te oferecer um espaço maior, outros tipos de configuração. No caso aqui da ru.st, a vantagem que você tem de utilizar é que eles já oferecem o ScriptCase instalado, você nem se preocupa. Eles, inclusive, dão um suporte muito bom para o ScriptCase. Então, você pode, se você quiser utilizar o ScriptCase online, é só você vir aqui, fazer uma conta e fornecer a sua licença. No caso, eles vão lhe dar lá um acesso ao ScriptCase, você vai só registrar a licença, né? Não vai precisar instalar nada. E nesse mesmo servidor, esse aqui que você paga, por exemplo, 15, acho que são dólares, né? Sei lá. Você vai poder tanto hospedar o ScriptCase quanto hospedar as aplicações. Ou seja, você vai estar usando um servidor só. Ou se você preferir, para que fique mais seguro, você pode depois hospedar os links, né? Os domínios aqui dentro desse mais barato. Geralmente o que o pessoal faz tem um só para o ScriptCase e todo o banco de dados, toda a parte de desenvolvimento. E depois eles saem comprando esses daqui para os domínios, para quem tem mais de um cliente, por exemplo. Aí você vai adicionando aqui domínios. Eles preferem, o que eles dizem é que eles recomendam que você tenha os domínios separados, né, para que fique mais seguro. Mas aí quando você compra aqueles simples, são esses são compartilhados. Então, e eles têm também a opção de servidor dedicado, né, de máquina dedicada. Tem outras opções mais avançadas também. Deixa eu ver aqui a dúvida. Como eu tenho uma licença de uso do ScriptCase, eu passo para o servidor a minha licença. Você, na verdade, não precisa passar para eles. Eles vão te dar um acesso do ScriptCase. Você vai entrar lá e você mesmo vai informar a licença. O ambiente é como se você tivesse uma máquina virtual sua ali dentro. Eles tanto vendem... Isso aqui é como se fosse uma VM, né? Uma VM, aí ele tem um espaço, né? Que eles informam aqui o tamanho. Se você perguntar para eles, eles informam o tamanho lá, as configurações da sua máquina. E é como se você tivesse uma máquina para você. E eles têm também como se você comprar uma máquina dedicada só para você. Enfim, tem lá as opções, vocês podem ver. Tem outras opções também no mercado. Eu conheço um americano também muito bom, que chama Webfaction. Esse aqui. Esses aqui eu não sei com relação à instalação do ScriptCase, mas acho que eles conseguem. Eles já não têm, como esse ru.st, eles já oferecem o ScriptCase instalado. Esse aqui não, eu acho que você tem, mas tem como instalar lá manualmente. Então esse aqui também é muito bom. Mas no Brasil a gente tem N outras opções, ou você mesmo pode comprar lá o seu servidor dedicado e montar tudo lá direitinho, né? Que fica melhor, mais seguro, mais barato. Então se você souber configurar aí essa parte de ambiente. Por isso o ScriptCase se torna um pouco complicado, as questões técnicas também, o suporte, porque tem todo um conjunto de coisas que estão relacionadas com o ScriptCase, né? Toda a parte de desenvolvimento web. Então, com o ScriptCase a gente facilita. Quando a gente instala, por exemplo, lá o nosso pack, que já vem pronto, isso aqui, toda essa complexidade, ela está escondida. Eu mesma instalo aqui, em 10 minutos a gente tem tudo isso feito. Eu nem vi nada de código por trás, o ScriptCase já fez tudo.
Então, quando a gente está fazendo aqui a instalação automática local, a gente não entende essa complexidade. Então, muitos usuários que estão começando, então se atrapalham depois quando precisa fazer uma coisa mais avançada. Então, vamos continuar então. O que é que a gente fez lá? A gente terminou de configurar o Zend, né, até a parte do Zend, instalou o PHP, habilitou o banco de dados, habilitou o Zend, e agora para terminar a gente vai instalar o script case finalmente. A gente vai baixar aqui do site uma versão zip ou a versão TGZ. Eu já fiz esse download, você vai vir aqui e fazer o download, ele vai baixar o zip. Lá no meu servidor eu já fiz o download junto com o Zend, eu já tenho lá na minha pasta de documentos o script case aqui, o zip, certo? Então a única coisa que eu vou fazer é igual, eu vou extrair ele lá dentro da, como é que se diz? Do ambiente web, correto. Que é como se eu tivesse lá minha pastinha com PHP, porque aqui dentro do Windows tenho aqui uma instalação automática do script case, que ele fica aqui dentro do arquivo de programas, netmake é o nome da pasta. Aí eu tenho aqui V8, aí eu tenho os componentes, tá divididinho, né? A pasta de PHP, e eu tenho aqui o root com o meu script case, certo? Se eu precisar baixar outro script case aqui, eu vou lá, baixo aquele zip. Eu tenho aqui também uma versão 7, ó, usando o mesmo ambiente. Que essa versão 7 é a versão 7.1, então ela também é PHP 5.4, então eu instalei aqui a versão 8 e a versão 7. E aí eu uso a mesma porta, e o mesmo Apache, e o mesmo tudo. Quando eu vou acessar lá no navegador, se eu quiser acessar o 8, eu acesso assim, localhost, a porta padrão 88, script case, ele vai acessar o 8. E se eu quiser acessar o 7, eu só mudo aqui, que é o nome da pasta lá que eu tenho, script case 7. E ele acessa o script case 7 que eu tenho aqui instalado também. Certo? Ok, tá aqui o 7.1. Então isso no Windows também você pode, você sabendo o ambiente. Quando eu já tenho o meu ambiente pronto, eu posso ter vários script cases, ou pode ter mais trabalhando com vários Apaches também, não interfere. Eu tenho aqui nessa máquina, acho que uns 4 Apaches instalados e tá ok. Então vamos lá, baixei aqui o zip com o script case, certo? E vou agora lá para o terminal para finalizar aqui a instalação. Então a gente já baixou. E aí eu vou extrair essa pasta dentro aqui do meu ambiente. Certo? Eu tenho que copiar primeiro, né, ela para dentro do mesmo local onde eu estou trabalhando aqui, aquela pasta etc, lá. Qual é o nome da pasta? Não, aqui no caso é a pasta do root, né, que chama. Eu vou copiar dos meus documentos para dentro do meu diretório root. E depois que eu copiar, eu vou extrair. Ok, aí vou utilizar aqui esse comando para extrair tar-e xf. E aí ele vai extrair a pasta. Esperar um momento. Enquanto ele extrai. Vocês já podem colocar mais dúvidas, tá? A gente tá quase terminando aqui o exemplo. Podem colocar mais dúvidas já para quando a gente terminar. Ok, já está extraída a pasta. E agora eu vou renomear, porque esse nome aqui ficou muito grande, eu quero deixar só script case, em vez de script case -8.0033, para poder acessar lá do navegador. Então eu vou nomear de script case 8.0033, somente para script case. E agora eu já posso entrar lá, já estou com o nome script case. E a última coisa aqui, antes de finalizar a instalação no navegador, dar aqui uma permissão especial, e essa permissão também é muito importante, que é a permissão para que o script case possa, como é modificar, não. Executar, modificar, dar o controle total, tanto de pastas, de subpastas e de arquivos, né, para usuários, para grupos e para mundo, como se diz.
é uma permissão recursiva, então ele está dando aqui. Se eu estiver utilizando um ambiente local, que é esse caso, eu estou utilizando o Linux, ele está instalado no meu próprio computador. Então essa permissão ela é 777. Se eu estiver utilizando um servidor, imagina que eu tenho lá minha conta naquele RU que eu falei, por exemplo, ele está nas nuvens, então essa permissão ela vai ser 775, né, Roniana? 755. Então essa permissão também às vezes dá bronca, quando ela não está ok. Então já dei aqui a permissão recursiva e terminou. Agora a gente só vai finalizar a instalação dentro do navegador. Vou abrir aqui um navegador que eu tenho aqui instalado. E aí lá eu vou acessar a pasta do script case. E a gente pode acessar localhost, script case. Não precisa da porta, porque aqui ele instalou na porta padrão, que é a porta 80. Porta padrão aqui do Apache, do HTTP. E aí ele abriu aqui pra mim a instalação, certo? Aqui eu vou concluir. Pergunta aqui o idioma, português, ok. Ok, prosseguir. Oi? No caso, o Roninha falou aqui que ele já está mostrando, tá vendo as extensões habilitadas. Quando a gente está fazendo essa instalação manual, se eu não tivesse habilitado, por exemplo, a GD, ele ia aparecer aqui vermelhinho. Como a gente já habilitou lá naquele momento, então ele já está aqui ok, MBString está ok, e todas as outras, ok. E aí aqui na parte de banco de dados a gente vê que aparece várias vermelhinhas, porque a gente só habilitou o MySQL e o SQLite. Ele habilitou aqui PDO de MySQL também, mas as outras ele não habilitou. Então, se eu precisar depois usar, eu vou ter que ir lá habilitar. Então, vamos lá, prosseguir. E aqui ele pergunta, típica ou customizada? No caso, se eu colocar a típica, ele vai instalar lá tudo com as pastas padrão, né? Se eu utilizar a customizada, eu vou poder escolher o banco de dados que eu quero instalar o script case. Eu falei para vocês que o script case usa o SQLite como banco de dados padrão. Então, se eu fizer a automática, ele vai guardar tudo e vai utilizar só em pastas, né? O SQLite. Que não é um banco de dados propriamente dito, é mais como é que chama? Um arquivo, né? É um arquivo mesmo. E na instalação customizada, você vai poder mudar esse banco de dados para o seu banco de dados, por exemplo. Se eu quiser utilizar o meu MySQL para guardar os arquivos, a gente pode fazer aqui, União. Eu tenho um MySQL, mas ele não está aqui, está no Windows. Dá para fazer, né? Vamos fazer aqui a customizada, mudando o banco de dados. Se eu fizer aqui, ele vai fazer tudo normal. Aqui eu vou mudar o banco de dados. Prosseguir. Não foi possível realizar a cópia do PHP. É só um aviso, né? Parece um erro, tá vermelho. Ok, mas não é um erro, é só um aviso. Prosseguir. É aqui que eu mudo ou não? Alterar aqui. Então a gente vê aqui que ele vem o SQLite padrão, já automático, mas aí como a gente quer testar aqui para mudar, vamos mudar aqui pra gente ver. MySQL PDO, né? Não. PDO tá aqui. E aí eu tenho que informar aqui onde é que tá o meu... o IP, no caso da minha máquina. Deixa eu ver aqui. No caso, eu tenho um MySQL aqui nessa máquina. Deixa eu ver aqui o IP. Esse aqui, né? Porque tá dinâmico. 192.168.56.1. Então, vou ter que informar lá. Coloca aqui. Colocar aqui ao invés de... Ela não tá nessa mesma máquina que eu tô instalando o script case. Ela tá na minha outra máquina Windows. Então, eu vou informar aqui o IP. O meu usuário do banco de dados lá, que é root, admin. E aqui, ó, o nome. Pode ser qualquer nome. Vou colocar MySQL. Vamos ver se ele vai dar certo aqui. Ok, então ele está fazendo aqui a conexão, né, com esse banco. Verificando se está tudo ok. Ou já está baixando lá os arquivos? Já está baixando, né? Que aí ele só vai guardar lá os arquivos do script case. Isso aqui é bom fazer também, porque às vezes, quando você está trabalhando lá de uma forma mais avançada, você precisa, porventura, acessar alguma das tabelas do script case. E aí, quando você faz
instalação manual, modificando o banco de dados, você vai poder ter um acesso a essas tabelas de uma maneira mais simples, né? Você está utilizando tudo no mesmo banco. Então é só a título de informação para vocês. Se utilizar a SQLite também, pode ir lá, abrir os arquivos e ver, né, alguma coisa que precisa. Ela dentro do diretório, enquanto ela copia aqui, deixa eu mostrar, dentro do diretório do Windows, ela fica aqui, né, União, dentro do Devel, Conf, é aquela, essa aqui, né? Ok, esse aqui é o arquivo importante, onde a gente tem tudo do script case, né? No caso, inclusive os projetos, que a pessoa vai criando, depois ele vai colocando aí. Aí, no caso, essa base SQLite pode depois ficar pouca, né? Tipo, o cara tem que ter uma base mais robusta. Se ele tiver projetos grandes dentro do script case, ele pode colocar um Oracle ali, por exemplo. Porque ela vai guardar aqui os projetos em desenvolvimento, né? Também. A gente vai fazer agora em março um seminário sobre backup. E aí a gente vai falar muito aqui dessa pasta. Ela é uma pasta importante. Já tá aqui, ok. Um erro ocorreu ao acessar o banco de dados. Possivelmente é conexão remota. Deixa eu colocar no carteiro. Deixa eu colocar outro aqui, que eu não sei se esse meu tá ok. Vou escolher um outro aqui da minha rede local. Pra ver se ele conecta. Sobe a senha. É mais que ele também? Não. Vamos fazer o que? Ver se ele tá disponível. Será que ele tá conectando com esse... Acabar de dados. Porque tem que ter uma base lá, né? Criada. No caso, eu tenho que criar uma nova base dentro do meu banco para ele baixar as tabelas. Ok. Então, não sei se vocês acompanharam aí. Ele estava dando erro antes porque a tabela que eu criei lá não existia. Então, eu tenho que criar a tabela. Ranian entrou lá na base, criou essa base, o webinar, SC8 webinar. E aí ele aceitou e jogou as tabelas lá. Essas aqui são as tabelas. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. E o SGBD? Com relação a quê, Geraldo? Acho que tava SQLite. A gente trocou para MySQL. No caso, eu quis fazer utilizar a nova base. O padrão ele vai sempre vir SQLite. O controle de acesso do script case. No caso, admin. Ou eu posso criar uma nova senha? Pode criar um novo. Para ele logar no ok. Esse aqui é aquele login normal do script case. Eu posso já mudar aqui para aquele admin. Porque quando a gente faz a instalação automática, ele já faz aquele admin.
Inclusive não é seguro, né? A gente, quando está fazendo a instalação manual, a gente pode já definir aqui esse login de administrador. Eu vou colocar admin só para não fugir aqui da regra. Ok. Parabéns, CryptCase foi instalado. Clique no botão avançar para a página de login. Então aqui conseguimos concluir a instalação com sucesso no na nossa máquina virtual. Podemos criar aqui nossas aplicações a partir de agora. Ok, pessoal. Vocês têm perguntas, comentários? Ah, ok. Luciano falou que ficou feliz de saber que a gente está pensando nas certificações. A gente nunca teve isso, na verdade, porque para fazer esse tipo de coisa a gente vai precisar realmente gerar muito conteúdo, né? Que a certificação ela vai ter, sei lá, uma prova para que vocês apliquem e recebam um certificado nosso. Então a gente não pode fazer isso antes que a gente ofereça o conhecimento necessário. A gente vai ter que trabalhar muito ainda nessa parte de cursos e conteúdo para que isso possa ser possível. Ok, Luciano diz que está apaixonado pelo CryptCase, está fazendo as primeiras aplicações, mas é verdade. O CryptCase ele é muito funcional, tanto para quem já é muito experiente, quanto para quem está começando, porque aí, quando você já sabe como tudo funciona, você vai utilizar o CryptCase para agilizar o seu trabalho. Quando você ainda está começando, você vai utilizar mesmo para fazer coisas que você não consegue fazer sozinho na mão. A gente vai... justamente, você não falou que tem que sair da zona de conforto. Então, pessoal, a gente continua aqui na próxima semana. Eu gravei esse seminário, tá certo? Eu vou colocar no YouTube depois que a gente terminar aqui. Vou fazer as edições e jogo lá, geralmente, na nossa página. A gente tem aqui YouTube, vídeos, CryptCase, vídeos, CryptCase. A gente tem lá a nossa página de vídeos, certo? Vou colocar aqui, quando eu terminar, a gente tem aqui seminários. Eu jogo geralmente nesse playlist aqui. Então a gente vai jogar o vídeo, provavelmente hoje. Eu mando para vocês por e-mail também, avisando que o vídeo já está lá. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, podem interagir através do nosso e-mail, contato@comercial.com.br. Cadê o nosso bloco de notas? @scriptcase.com.br, ou mesmo o comercial também, que é o nosso aqui direto. Eu trabalho para o departamento comercial. Vocês colocam lá seminário tal e a dúvida, porque senão eles jogam lá para os vendedores e aí vocês se perdem no mundo lá. Que aí, se eu ver que é sobre o seminário, já pego, já vejo aqui, ok? Muito obrigada pela participação de todos, por terem dispensado aí dessa hora. A gente se vê na próxima semana. A gente na próxima semana vai falar sobre, deixa eu ver aqui, formulário de blocos em aba. Esse é o tema da nossa próxima semana, que é aquela opçãozinha dentro do... Geralmente quando a gente tem um formulário, que aí tem passos, né? Você tem primeira aba, que você tem que registrar, depois ir para o próximo passo. A gente vai trabalhar com esse exemplo dentro do formulário, trabalhando com blocos em aba. E aí depois, na outra semana, a gente vai falar de backups. Vamos fazer um seminário sobre backups no dia 13. No dia 20, a gente vai fazer um seminário um pouco mais simples sobre consulta e formulário, a parte de mestre de detalhes sobre consulta. Isso porque a gente agora está querendo colocar aqui os vídeos, sendo que antes a gente não tinha muita experiência e colocava os vídeos, não ligava para a questão da pixelagem, de tudo. Então, alguns vídeos são muito ruins, não dá para ver direito o exemplo. Então, a gente está querendo até refazer aqui alguns vídeos do passado. E aí agora a gente já está tendo mais atenção com relação à gravação, à edição e até quando a gente vai jogar para o YouTube também. Então, quando vocês forem ver aqui esses vídeos antigos, se tiverem problemas para enxergar alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail aqui para mim que eu mando o vídeo original para vocês,
tá certo? Que aqui alguns vídeos antigos eles não tão bacanas, então a gente também, esse que a gente vai fazer de mestre detalhe, consulta, vai ser para fazer uma revisão desses que a gente já fez no passado e aproveitar para regravar o vídeo, ok? Então acho que é isso. E o último que eu já tenho aqui programado também é sobre LDAP, que eu tinha prometido para vocês quando a gente fez o seminário de segurança. Nós vamos fazer um somente sobre LDAP, que aí é um tipo de configuração também um pouco mais complexa, mas a gente vai tentar mostrar para vocês aqui, ok? Os tutoriais sobre esse que a gente fez hoje estão lá na nossa base de conhecimento, só você digitar lá configurando o ambiente manualmente. Essa base de conhecimento para acessar é só vocês irem aqui na parte de suporte, e aí tem lá a base de conhecimento aqui embaixo. Então aqui a gente, além do manual, onde a gente tem lá muita documentação, os meninos colocam aqui também. Aqui é umas coisas mais práticas, tá certo? Então, muito obrigada, pessoal, por tudo, pelo tempo. Desejo um bom fim de semana para vocês e até a próxima semana.